Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o terceiro vídeo desde que a gente começou a resolver esse problema aqui da nossa série de prática de resolução de problemas. E o problema é o seguinte, né? Dado uma string, a gente tem que checar se essa string é um palíndromo ou não, né? Então, de novo, só para recapitular, o palíndromo é aquela string ou aquele texto que ele não muda quando invertido, né? Dá uma olhada, então, por exemplo, ele dá uns exemplos aqui, né? O y, por exemplo, se você lê o y de trás para frente, né? e aqui e e y ele não muda, né? Então a string é a mesma de trás para frente. Beleza, então ele pede aqui para a gente fazer uma função que recebe um parâmetro aqui, uma string, e retorna verdadeiro se ela é um palíndromo e falso se ela não é um palíndromo. Então, essa é a string de entrada, né, e um booleano aqui, ou seja, um valor verdadeiro ou falso, dependendo se a string é um palíndromo ou não. Aí a gente viu um algoritmo muito simples que vem da própria definição do palíndromo, né? Então, uma string é um palíndromo se e somente se a string é igual a ela mesma invertida. Então, esse foi o nosso algoritmo, digamos. Aí, o que era mais complicadinho aqui é a gente de fato inverter a string, né? Porque comparar duas strings é fácil. Você tem um operador aqui em Kotlin que compara se duas strings são iguais. A gente queria ver se justamente a string de entrada é igual a ela mesma invertida. Aí a gente viu no primeiro vídeo desde que a gente começou a resolver esse problema que o Kotlin tem uma função que reverte uma string. Aí a gente usou ela para resolver e funcionou. Esse algoritmo foi correto, passou em todos os testes. Daí, no segundo vídeo, que foi o vídeo passado, a gente implementou essa função na mão. E você deve olhar para a função que a gente fez no vídeo passado e conseguir implementar ela de forma relativamente fácil em outras linguagens de programação. É um exercício aí que vocês podem tentar. Qualquer dúvida, vocês perguntem aí, né, nos comentários e a gente ajuda. Beleza, então a gente fez esse algoritmo com uma função pronta do Kotlin. No segundo vídeo, a gente fez o mesmo algoritmo, só que ao invés de usar uma função pronta do Kotlin, a gente implementou nossa própria função de inverter uma string. E agora a gente vai tentar explorar uma outra maneira de pensar sobre esse problema aqui. Ah, então, assim, vamos. Beleza, o palíndromo uma string é um palíndromo se e somente se a string é igual à string invertida, né? Mas vamos pegar uma. Vamos começar aqui. A, B, C. Vou colocar assim: A, B, C. Aí um monte de outros caracteres aqui, né? Aí ela termina com C, B, A. A gente não sabe o que tem aqui no meio desses caracteres, né? Mas beleza. Te- Qual outra maneira que a gente poderia fazer para verificar se essa string é um palíndromo, né? Talvez sem precisar aqui criar uma nova string, né, uma cópia dessa string aqui, inverter, depois comparar caractere a caractere. Tem uma outra maneira da gente pensar sobre esse problema. Qual que é a ideia fundamental aqui, né? Perceba que ela vai ser um palíndromo se a gente comparar esse elemento aqui. Eu vou chamar o elemento S, o elemento S de start. Eu vou colocar uma legenda aqui, S é o start index e o E é o end index. Ou seja, uh, melhor. Vou colocar L de left index e o R de right index. Tá? Então, assim, o left index ele vai caminhar desde o começo da string até o final, né? Então ele vai nessa direção aqui, left to right, e esse aqui vai right to left. Então ele vai caminhar da direita para a esquerda aqui, né?
Então, imagina que eu comparo esses dois elementos, né? O A, a primeira letra, né? O primeiro caractere na string, não importa qual seja, e o último caractere. Comparo esses dois caras. Você percebe que se fosse, assim, se fosse alguma coisa tipo C aqui, eu já conseguiria falar, meu, não é um palíndromo. Eu comparo apenas aqui a primeira letra e a última letra. E eu já falo, meu, não é um palíndromo. Porque se elas são diferentes, né? Por que, que não é um palíndromo? Porque se eu escrever esse cara ao contrário aqui, né? Você percebe que a string original ela começa com A e a string invertida ela começaria com C, né? Então, tá claro aqui que não é um palíndromo. Então, ao passo que, vamos supor que ela tá dessa maneira aqui, né? Então, o L, a gente compara o caractere no índice L com o caractere no índice R. Beleza, esses caras são iguais, A e A, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: vamos supor, essa é a nossa string, né? Aqui tem o L, aqui tem o R. Então eu quero fazer assim: o caractere no índice L é igual ao caractere no índice R? Eu faço essa pergunta, né? Aí, beleza. Se a resposta for no, aí a gente já sabe, né? It's not a palindrome. Não é um palíndromo, beleza? Agora, se a resposta for yes, we keep looking, né? A gente continua procurando até que, vamos colocar assim, até nós chegarmos aqui, né? Vou colocar assim, o meio da string. Eu descrevendo de forma bem grosseira aqui o que a gente vai fazer, né? Então, beleza. Se a gente comparou o primeiro caractere com o último aqui e eles são diferentes, a gente já sabe que não é um palíndromo. Ou seja, qualquer. Aí, beleza. Vamos continuar então. Agora, o L, a gente vai. Eu vou colocar aqui na mesma linha, tá? O L, a gente vai passar ele daqui para cá. A gente vai incrementar o L, porque ele vai dar. Se você olhar aqui, né, o L vai dar da esquerda para a direita. E o R vai da direita para a esquerda, né? Então a gente vai andar um para trás aqui. Aí beleza, a gente vai comparar de novo. A gente vai repetir esse passo aqui, né? A string, o caractere no índice L é igual ao caractere no índice R? Sim ou não? Nesse caso é, então a gente vai continuar procurando, mas vamos supor que não fosse, né? Esse caractere seja um F. Ou seja, a gente já viu aqui que não é um palíndromo, né? Porque justamente a gente tá comparando meio que duas metades da string, né? E vendo se os caracteres nas posições espelhadas, né? O que são as posições espelhadas? A primeira posição e a última, a segunda posição e a penúltima. Essas são posições espelhadas, né? Para que essa string seja um palíndromo, esses caracteres nas posições espelhadas eles têm que ser iguais, né? Senão, não é um palíndromo, porque justamente quando você for inverter ela, se não for igualzinho nas posições espelhadas, a string invertida não vai ser igual à string original, né? Então aí vocês podem brincar com alguns exemplos aí, né? Mas a gente está construindo aqui, né? Um, um exemplo para tentar ilustrar isso aqui. Vocês podem, eu encorajo inclusive a colocarem outros exemplos e fazer esse algoritmo. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui no final, né? No final, quando a gente tiver aqui, vamos supor, vários caracteres aqui, aí no final a gente tem eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro vídeo eu falei, né? Essa string ela pode ter um número ímpar de caracteres. Aí a gente vai ter vou colocar um caractere i qualquer aqui. Aí esse cara ele pode ser, se o número de, vamos supor que a string seja apenas isso aqui, ó, não tenha outros caracteres.
A string é isso aqui. Daí você vê que ela tem um número ímpar de caracteres, né? 3 aqui, mais 3 aqui, mais o i aqui. Então, 7 caracteres no total e o i tá no meio, né? Então, quando a gente for esmagando, né? Quando a gente for convergindo os dois ponteiros, né? Aí o L vai para cá, o R vai ficar aqui. Aí beleza, pô, tô comparando, tô vendo que são iguais, aí eventualmente eu vou chegar numa situação em que o L vai ser exatamente igual ao R aqui, né? Os dois vão estar apontando para o mesmo caractere. Aí, beleza, o caractere, se eu comparar aqui, né, se eu fizer essa pergunta, o caractere no índice L é igual ao caractere no índice R, eu vou encontrar que eles são iguais, de fato, porque eles estão aqui no... é, ambos apontam para o mesmo caractere, né? O L e o R são iguais. Nesse caso, tanto o L quanto o R, eles seriam a string ela começa no índice 0, né? Vamos colocar os índices aqui. Índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5 e índice 6. Então, nesse ponto aqui, o L e o R vão estar valendo 3, ambos vão estar apontando aqui para o mesmo caractere, que é o caractere I, e eles vão ser iguais. Mas poderia acontecer dessa string ela não ter um número ímpar de caracteres, né? Ela tem um número par. Aí o que aconteceria era o que aconteceria seria isso aqui, né? O L e o R eles vão indo. Eu vou até colocar em outro para a gente ver mais claramente aqui. Eu vou copiar esse exemplo. Aqui 6, eu vou copiar esse exemplo. Agora a mesma string ela vai ter não vai ter esse caractere, ela vai ter um número par de caracteres aqui, são 6 caracteres. E aí a gente vai comparando, mesma coisa, né? O L começa aqui no A, ele vai caminhando para o meio, o R começa aqui no final e vai caminhando para o início, tá? Então, no final, a gente vai ter um negócio assim, né? O L vai estar aqui, o R vai estar aqui. A gente comparou, eles são iguais. Aí, se a gente continuar incrementando, você percebe que o R vai cruzar com o L aqui. Os dois vão se um vai ultrapassar o outro aqui, né? Esse momento, eu vou colocar the indices crossed, né? The indices, eles cruzaram. Eu nem sei se fala dessa forma aqui em inglês, mas enfim, eles trocaram, né? E quando isso aconteceu aqui, né, tá claro que eu não preciso mais continuar comparando, né? Porque eu já comparei todo mundo aqui com todo mundo com todo mundo na primeira metade, com todo mundo na segunda metade e não preciso mais continuar, né? Então, vamos então assim, vamos tentar a partir dessa ideia aqui, quando que eu paro? When should we stop the comparisons? Né? Quando a gente deveria parar as comparações? Aí a resposta é either L igual a R, né? Na verdade, assim, vamos colocar a mesma coisa aqui, né? Quando o L igual ao R, a gente ainda deve comparar. A gente tem que, digamos, fazer essa comparação. Na verdade, a gente não precisaria fazer essa comparação, né? Porque eles apontam para o pro mesmo índice. Mas a gente sabe que esses caras vão ser iguais, né? Mas o que a gente sabe é, quando o L, se a gente continuar incrementando, o R vai passar do L aqui para a esquerda, o L vai para a direita, daí a gente não precisa mais comparar. Então, uma maneira da gente falar quando a gente deve parar é simplesmente simply when R menor que L, né? Quando o R menor que L, isso significa que eles cruzaram, né? Porque você percebe que o L
ele é sempre menor que o R, enquanto nós estamos comparando, né? Enquanto we are comparing, o L é sempre menor. Is always less than R. Né? Então, quando a gente está comparando, o L é sempre menor. Quando eles cruzam, né? Então, quando eles cruzam, aí a gente tem essa situação aqui, que o R é menor que o L. Legal? Acho que isso aqui é a nossa... Por que que é importante a gente definir, né, quando que a gente vai parar? Porque justamente a gente está repetindo um passo aqui, a gente está comparando. A gente está fazendo essa pergunta aqui. O caractere na posição L é igual ao caractere na posição R. E a gente quer continuar fazendo essa comparação e eventualmente a gente quer parar, né? A gente não vai fazer ela para sempre. E é isso. Então, vamos, vamos escrever o nosso algoritmo aqui, né? Então, enquanto, né? Enquanto o L for menor ou igual a R, enquanto isso for verdadeiro, keep comparing, vamos comparar, keep asking, né? Fique se perguntando. String na posição a string na posição L é igual a string na posição R, aí é aquilo lá, não. Então a gente já pode retornar return false, it's not a palindrome. Yes, keep looking until stop condition, então, até que a condição de parada seja verdadeira, seja falsa, né? Is false. Ou seja, então, até que essa condição aqui seja falsa, né? Quando ela for falsa, a gente sabe que os índices se cruzaram e a gente já comparou todo mundo, né? E aqui no final, né? Depois que a gente, quando nós saímos, né? When we exit the while loop, quando nós saímos desse laço aqui, dessas repetidas comparações, we know that the string is a palindrome. Né? Porque justamente quando a gente sai do laço, quer dizer que a gente já comparou as duas metades. Né? O índice L se cruzou com o índice R. Né? Yes, a gente precisa fazer mais uma coisa aqui. Né? Increment L, ou seja, L vai ser L mais 1. Decrement R, ou seja, o R vai ser igual ao próprio R menos 1. Né? Então a gente precisa atualizar esses índices. É o tal do. Eles estão andando, né? O L está andando para frente, o R está andando para trás. Então é esse passo aqui da gente incrementar e decrementar. Beleza? Então, esse vídeo já ficou um pouco longo. Essa é a ideia por trás desse algoritmo. No próximo vídeo a gente vai implementar de fato esse algoritmo aqui. Você vai ver que a implementação vai ser muito parecida com isso aqui. Beleza? E a gente vai até, inclusive, comparar esse algoritmo aqui, a performance que ele tem, com esse algoritmo aqui. A gente vai tentar olhar para esses dois algoritmos aqui e ver em termos de eficiência se eles têm alguma diferença, enfim, a gente vai comparar um pouco aí, com a ajuda do computador, inclusive a gente vai tentar medir o tempo de execução deles, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.